Fala aí, meu amigo ligado no Toque Posta, chegando nesta segunda-feira para falar, é claro, de NFL, porque tivemos muitos jogos no domingo, a gente tem muita coisa para conversar e esse é apenas o primeiro vídeo da semana, tá? A gente lembra assim para você que tem muita coisa acontecendo no domingo, a gente separa aqui algumas coisas para esse vídeo. Na terça-feira a gente volta para falar do Monday Night Football, à noite tem também live às 6 da tarde, no horário de Brasília, aliás, comigo, com o Shermy, com o Ivo Stank, para a gente comentar, passar limpo essa quinta semana da NFL. E na quarta-feira tem o vídeo de perguntas e respostas. Então já está liberado. Aqui embaixo nos comentários já deixa aí sua pergunta, deixa aí o que você quer que a gente comente um pouquinho mais a fundo, deixa o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa e também, se puder, faça parte do nosso clube de membros, assim como o Yuri Milan, o 84º membro do nosso clube de membros. Quando chegarmos a 100, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Lembrando também que tem grupo no Telegram, tem algumas outras vantagens. Também faço o convite para você conhecer a Fanatic Sport Nation, uma loja sensacional. Aqui embaixo tem o link, tem também um cupom de 10% de desconto, camisetas maravilhosas. E vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar a passar limpo esse domingão maravilhoso. Lembrando, eu faço questão de bater porque vai ter gente falando assim, pô, mas você não falou de tal jogo. Não dá, né? Vocês vão ficar aqui 1h30 conversando sobre os jogos, tem muita coisa para gente falar. Então eu vou trazer aqui alguns destaques, algumas coisas que me chamaram a atenção, porque também eu trabalhei na transmissão da ESPN, eu fiz lá o jogo entre Bills e Steelers, então eu tive que recuperar alguns jogos da tarde, acompanhar algumas coisas que aconteceram à noite. Então, a gente traz aqui alguns destaques apenas desse dia. Eu vou começar destacando o único time invicto, ele merece uma prioridade aqui, falar do Philadelphia Eagles, que venceu o Arizona Cardinals por 20-17, um jogo que eu considerei apenas ok da equipe da Filadélfia, tá? Não foi bonito, não me encantou, não achei nada demais assim, foi uma vitória que contou também com um pouquinho mais sorte do que juízo da equipe dos Eagles. O Jalen Hurts anotou 2 touchdowns terrestres, ele passou aí o Cam Newton, agora são 19 touchdowns terrestres em 25 jogos, ele passa a ser o jogador com mais número de touchdowns corridos, né, o quarterback com mais touchdowns corridos nessa espaço, né, de 25 partidas. Ele foi bem sucedido também no quarterback sneak ali no quarto período, algumas situações que ele conseguiu, primeiras descidas, gastou o relógio, mas, cara, contou muito com a incompetência do Arizona Cardinals. Não tenho como falar de outra forma, né? A gente tem que... Aquela campanha final do Arizona Cardinals é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida de incompetência. A dupla Cliff Kingsbury e Kyle Murray, ela é espetacular, ela é, olha, sinônimo de entretenimento, porque é genial, uma lambança completa. Teve um spike, né, conseguiu a primeira descida, faz o spike, ok, entendi, Murray foi bem. Aí ele faz uma corrida pelo meio, certo, abriu espaço, corre, só que ele faz um slide que claramente foi antes da linha, né, do first down. O quarterback tem que perceber a posição de campo, qual que é o lugar para você conseguir a primeira descida. Ele não percebe isso. O Cliff Kingsbury também não alerta, ninguém olha para o pirulito ali do lado, aquela plaquinha que mostra qual que é a descida. E ele faz um spike novamente, isso era uma terceira descida, e aí você tem que chutar você fez o spike, parou o relógio com 22 segundos, e você tem que chutar um field goal de 43 jardas. Quem estava na sideline, pra você ver como que estava confuso, né? Quando rola o spike, a câmera já busca automaticamente o kicker, porque ele vai ter que chutar, e é o Matt Amendola que estava no aquecimento ainda, ele estava do lado, ele fica olhando meio que tipo... Geralmente, na terceira descida, o kicker já vai buscando a lateral para se apresentar ali, para chutar o field goal, ainda mais nessa situação em que você não tem um tempo para pedir. Bom, teve o Ice the Kicker, que foi genial, né? A transmissão ajudou bastante isso. O Ice the Kicker, acho que deve ter passado um filme também na cabeça do Matt Amendola, porque foram recuperar o que aconteceu no aquecimento. Era um chute de 43 jardas. A gente vai lembrar, Matt Amendola, o kicker que foi dispensado pelos Jets, apareceu, não sei como, na equipe dos Chiefs, cometeu besteiras nos Chiefs e estava lá, né? Mais uma vez obrigado. O futebol americano é uma mãe para algumas pessoas, né? Incrível, Matt Amendola. Mas mostrou ele no aquecimento, dali, das 43 jardas, chutando tudo para direita, tudo para direita, tudo para direita. E aí o que ele faz no jogo? Exatamente a mesma coisa. Ele é o Alexandre Pato da NFL. Eu treinei assim, então eu bati e errei. Né? Treinou assim, bateu assim. Esse é o Amendola. Não tem o que dizer, cara. Ele não enganou ninguém. Ele mostrou que ele ia fazer isso e ele foi lá e fez. Agora os Eagles vão se preparar para um Sunday Night Football que promete ser, olha,
bem interessante mesmo, tá? Eu tô bem ansioso para essa semana 6, porque eles vão encarar o Dallas Cowboys, foram até Los Angeles Cowboys, venceram os Rams no SoFi Stadium, acertei esse palpite, tinha colocado a vitória do Dallas Cowboys e foi basicamente o roteiro que eu tinha imaginado, né? Porque eu falei, a gente viu na segunda-feira, no jogo contra os 49ers, essa linha não consegue proteger o Matthew Stafford, vai encarar o Micah Parsons, vai encarar essa defesa dos Cowboys e as coisas vão sair do controle. Foram 9 pontos anotados contra os 49ers na segunda-feira. Foram 10 pontos anotados contra os Cowboys neste domingo. Ou seja, teve uma evolução, né? O cara que gosta de ver o copo meio cheio vai falar assim, ah, tá vendo? Evoluiu, produziu mais pontos já, né? O mérito da defesa é muito bom, né? Essa defesa dos Cowboys ela é realmente impressionante. Ela é capitaneada pelo Micah Parsons. O Parsons que sofreu uma lesão muscular no segundo tempo. Eu até fiquei preocupado, eu até tuitei que eu achei um pouquinho irresponsável ficar colocando o Parsons em campo quando ele claramente não tinha condições. Ele entrava em terceiras descidas ali e você percebia que ele entrava meio mancando. Mas na hora que rolava o snap, o Parsons acho que deixava isso para lá e ia para cima. Conseguiu dois sacks para cima do Stafford. O Stafford foi sacado 5 vezes, né? Teve problema também. Acabou sofrendo um fumble. Teve ali o fumble que foi retornado pelo DeMarcus Lawrence. Olha, muito complicada essa linha ofensiva da equipe dos Rams, com muitos problemas ainda. Teve, logo no começo do jogo, né, foi esse fumble retornado lá pelo DeMarcus Lawrence, depois teve ali um punch bloqueado que virou um field goal para a equipe dos Cowboys, estava 9-0, quase na margem, já que não é irrecuperável para o ataque dos Rams, né? 9-0 já fica numa situação muito complicada, eles não vão conseguir produzir tantos pontos assim, foi mais ou menos isso, conseguiriam até vencer por 10-9, mas não foi o caso, porque os Cowboys continuaram produzindo pontos e os Rams não conseguem, né? É um time muito muito problemático mesmo. O jogo entre Cowboys e Eagles na semana que vem, ele promete ser bem interessante porque ele vai te ajudar a gente tirar algumas dúvidas, né? Por exemplo, a gente vai ter o Hurts encarando essa defesa fortíssima. A gente vai ter o Cooper Rush enfrentando uma defesa forte como a defesa dos Eagles. O Rush não fez um grande jogo aqui, né? Estou olhando os números dele aqui. O Cooper Rush ele foi 10 de 16, 102 jardas, sem touchdown ou interceptação. Então, para aquele cara que tá emocionado e fala que, putz, o Dak Prescott não tem mais como voltar, sinceridade, olha para esse jogo e diz para mim que com o Dak Prescott o time teria perdido. Eu não acho que seria. Eu não vejo o Dak Prescott fazendo um jogo pior do que o Cooper Rush fez, sabe? Tipo, ele ia tentar alguma coisa a mais e arriscar e poderia causar algum erro, mas não seria por conta dele, mas sim pelas chamadas, pelo que iam exigir dele, pelo que o Mike McCartney ia acreditar que ele poderia fazer. Mas se joga com um playbook tão protocolar, como acontece com o Cooper Rush, as coisas, né, sairiam dessa mesma forma. Nada me faz crer que os Cowboys não teriam vencido os Rams se tivessem o Dak Prescott como o seu quarterback. Falando dos Rams, cara, ressaca me parece muito grande, essa linha é muito problemática. A defesa tem lá o seu mérito, ainda tem o seu valor, mas não consegue, né? Pô, o fumble sofrido, 5 sacks, é um problema ofensivo para esse time dos Rams que não vai chegar tão longe assim dessa forma. Não tem como ir tão adiante. Esse jogo acaba sendo uma boa notícia também para a equipe do San Francisco 49ers, que venceu lá os Panthers, como a gente imaginava que ia vencer, né? Carolina um time muito ruim, estão 3-2 numa divisão agora que tem todo mundo 2-3, né? Os Seahawks também perderam seu jogo, então tá todo mundo 2-3 e os 49ers têm 3-2 liderando a divisão com o lindo Jimmy Garoppolo. Para a gente voltar ali a falar da NFC Leste, é surpreendente essa divisão que, pô, era motivo de piada, né? Nos últimos anos, patéticos, times muito ruins, enfrentar a NFC Leste era uma maravilha, porque você sabia que tem um jogo fraco pela frente, um adversário vencível, muitas vezes com o time indo para os playoffs com campanha negativa, e agora você tem lá os Eagles com 5-0, os Cowboys com 4-1, e os Giants com 4-1 também, né? Porque o New York Football Giants foi até Londres dar boas-vindas para o Green Bay Packers, que nunca tinha jogado fora dos Estados Unidos, e vamos dizer que eles jogaram um tempo, né? Jogaram meio jogo fora dos Estados Unidos. Os Packers pareciam que iam ter uma vida bem tranquila, abriram 17-3, foram para o intervalo vencendo por 20-10, mas esqueceram que em Londres seguiam as mesmas regras do futebol americano, tinha 2 tempos, tinha que jogar mais 2 quartos ali, e o time simplesmente não voltou para o segundo tempo.
Quero dar muito parabéns. Olha, Brian Daboll é a prova, é o exemplo do que o treinador faz a diferença, do que ter um head coach de verdade muda no seu time. Os Giants têm um elenco limitadíssimo, limitadíssimo. Jogadores, né? É questionável a qualidade do elenco dos Giants, mas, e estava desfalcado ainda sem os 3 principais recebedores do time, mas mostra uma organização, é um trabalho excelente do Brian Daboll, tá? Foi uma aposta, para mim, tem grande potencial para ser eleito o treinador da temporada. A gente pode falar do Sirianni, mas eu acho que o Brian Daboll faz um trabalho excepcional com o material que tem em mãos, né? O Daniel Jones, meia bomba, fez um jogo seguro, 21 de 27, 217 jardas, sacou um Barkley, tá de volta na NFL, né? Ele teve 106 jardas de scrimmage, conseguiu um touchdown também, teve uma corrida para 40 jardas, uma recepção de 26 jardas, o time funcionando muito bem, e a defesa também conseguindo grandes jogadas, mais uma vez executando um papel que tem sido assim, nessas 5 semanas foi assim. A defesa faz um trabalho bom o suficiente para deixar o time com condições de vitória. Ela não deixa o placar se dilatar, né? Ela vai conseguindo trabalhar, faz ajustes de um drive para o outro, você percebe algumas modificações, o entendimento que você tem, por isso que eu falei que é um bom trabalho de treinador, de comissão técnica como um todo, né? O Brian Daboll simboliza isso, porque você percebe os ajustes que a defesa vai fazendo, quando o ataque muda, tenta fazer alguma coisa, a defesa mostra outra coisa e complica a vida desse ataque, e vai permitindo com que o seu ataque consiga vencer a partida. A defesa dos Packers, mal, mais uma vez, foi assim na semana 1. Semana passada a gente falou assim, putz, quase perderam por Bailey Zappi, né? Caramba, mas não tinha muita amostra do quarterback, então não sabia o que esperar, e por isso poderia ser complicado, mas Daniel Jones todo mundo sabia o que ia fazer, né? E a defesa, mais uma vez, foi muito problemática, errática, né? Teve muitas faltas, tackles perdidos, mais uma atuação muito ruim. Enquanto isso, o ataque dos Packers segue sendo uma grande decepção e passa por todo mundo. Acho que o Aaron Rodgers não pode usar só essa desculpa de que eu não tenho o Devonta Adams. Claro, o Devonta Adams faz falta mesmo, mas ele não consegue ter sintonia com os caras. E já passou mais de um mês, você teve pré-temporada, você teve essa começo de temporada. Dá certo num jogo, não dá certo logo em seguida. Ele foi 0 de 5 nos passos para 20 jardas ou mais. Ele não consegue ter uma sintonia com o Lazar, que é amigo de longa data, com o Randall Cobb, que é o cara que ele pediu para voltar, ou com o Dobbs, que foi bem na semana passada, então tinha algum potencial para fazer alguma coisa, mas incrível, não vai adiante, não tem como, é uma das grandes decepções para mim da temporada, e agora estão lá 3-2, vendo os Vikings ficarem 4-1, os Vikings que venceram no sufoco o Chicago Bears, porque é um time que gosta de emoção, né? Cara, eu não consigo confiar realmente em nenhum time dessa NFC Norte, né? Os Packers para mim ficam numa situação pior, porque não tem muita... Os Vikings podem usar aquela história de que, mudou o treinador, eu tô me adaptando a um novo sistema, o Connell gosta assim, o Zimmer era outra coisa. Mas os Packers não tem muito o que usar de desculpa. Perdi o Davante Adams. Você sabe disso há muito tempo. Já tem ideia disso. Os meus recebedores não são tão confiáveis. Se eu fosse ao mercado, fizesse alguma coisa. Eu acho que é mais indesculpável o que acontece com o Green Bay Packers do que a falta de confiança nos Vikings, por exemplo, né? Emoção ali até o finalzinho, quase perderam para os Bears. E o outro time é o Detroit Lions, que está 1-4. E vinha com o melhor ataque da liga. Em pontos produzidos, era o melhor ataque da liga e ficou zerado. Perdeu por 29-0 para a equipe do Green Bay Packers, não. Perdeu para a equipe do New England Patriots. Os Patriots que perderam para os Packers na semana passada na prorrogação. Os Patriots, mais uma vez, com o terceiro quarterback. Eu tenho dor no coração, mas eu tenho que criticar aqui o Dan Campbell, porque tomou algumas decisões muito erradas, algumas corajosas idas para quartas descidas que foram bem imbecis. Eu acho que a principal delas ali, ainda no segundo quarto, o time perdia por 6-0, placar totalmente normal, é uma 4-9 no campo de ataque. Poderia ter chutado um field goal, era um field goal de 49 yards, não era um field goal fácil, mas as coisas ficam ainda piores nessa coragem toda aqui, porque o Matt Judon vem, consegue forçar o fumble para cima do Goff e o Kyle Duggar recupera essa bola e corre 59 jardas, leva para casinha, anota um touchdown, deixando o placar mais dilatado para a equipe de New England. E aí o sistema defensivo deu show, né? A defesa dos Patriots foi muito bem no jogo, dando uma tranquilidade para o Bailey Zappi jogar.
Vou falar uma coisa muito similar com o que eu falei do Cooper Rush. Pega os números do Bailey Zappi. O Zappi foi 17 de 21, 188 jardas, um passe para touchdown, uma interceptação. QBR dele foi de 24,5. Não é nada demais, né? É uma situação muito parecida. Eu não vejo com os Patriots se tivesse com o Mac Jones teria perdido esse jogo. Só se tivesse forçado a mão Então, adapta o seu playbook, conheça as limitações do seu quarterback e faça alguma coisa. Você tem o Matt Patricia e o Judge exigindo que o Mac Jones dê o passo além, né? Fica mais complicado. Com o Bailey Zappi, eles são mais conservadores, não fez nada demais ali com o Bailey Zappi e deixa a defesa ganhar seu jogo. Então, eu acho que é uma situação muito parecida com o que acontece lá em Dallas, minha opinião. Primeiro que os Patriots venceram bonito, até porque jogaram com essa camisa aqui. Essa camisa, pô, esse uniforme throwback é maravilhoso, por isso que eu botei essa camisa aqui em homenagem, né? O Bailey Zappi foi bem na semana passada? Foi bem, né? Como eu disse, os Packers não tinham muita noção do que esperar. Mas aquela derrota para Green Bay, semana passada me parecia bem melhor do que pareceu ontem, né? O Daniel Jones e os Giants venceram esse time. Então, era mais cabível, quem sabe, com o Mac Jones teria vencido, e os Patriots correram muito bem com a bola, mais uma vez ali, com o Ramondre Stevenson acumulando nada menos do que 161 jardas. Foi um grande diferencial, bela vitória do New England Patriots, uma derrota dolorosa para a equipe dos Lions. A AFC Leste agora tem os Bills na ponta, ali com 4-1, atropelamento, sem dó. Fiz esse jogo na ESPN com o Matheus Suman. Vitória sobre os Steelers por 38-3. Até tiraram o pé, né? Porque o Josh Allen foi para o intervalo com mais de 300 jardas e 4 passos para touchdown. Ele praticamente nem jogou no quarto período ali, já tinha mais de 400 jardas. Teve uma interceptação, só para mostrar que ele é humano, interceptação dentro da endzone. A equipe dos Bills ainda sofreu um outro fumble ali dentro da endzone. Mas foi uma vitória muito tranquila, apesar de eu ter gostado desse ataque dos Steelers com o Pickett. Gostei dos passes, eu achei mais corajoso, um ataque que funcionou melhor. Fiz minhas críticas aqui ao Matt Canada, mas eu acho que foi um ataque mais interessante. É que os dois times, neste momento, eles jogam ligas diferentes. O campeonato que os Steelers disputa é completamente diferente dos Bills. Os Bills, para mim, são favoritos a ganhar o Super Bowl. Então, é uma outra história, um outro momento que as duas equipes vivem, né? E a gente tem que separar muito bem isso aqui. Se eu vou fazer avaliação individual, eu tenho que olhar o indivíduo, olhar o que ele produziu, qual era o cenário, os números dele, o que acontece. Fazer a avaliação individual baseada em placar é um erro, porque o resultado do jogo é, de fato, o resultado de um esforço coletivo. Então, tudo ali que envolve, qual que era o seu desafio, as adversidades, tudo isso conta, né? Pô, o kicker dos Steelers perdeu 2 field goals que não se perde, o Boswell. Sabe, aí você desiste, passa aí para quartas descidas, não funciona muito bem. Teve algumas boas jogadas dos Steelers, então eu gostei do Kenny Pickett nessa primeira impressão minha. Os Jets estão na segunda posição nessa AFC Leste com 3-2, passaram o carro para cima do Miami Dolphins. Os Dolphins que não tinham o Tua Tagovailoa e perderam o Teddy Bridgewater no comecinho do jogo. O Bridgewater, ironia do destino. Nem você cospe para cima, minha mãe falava isso, cai direto na sua testa, né? Mudou o protocolo de concussão graças ao que aconteceu com o Tua Tagovailoa lá no jogo contra os Bills. E aí o que acontece agora? Então, no primeiro sinal, se teve um sinal de que o cara teve alguma dificuldade, por mais que não tenha sido constatada uma concussão, esse cara tá fora da partida. Esse foi o protocolo divulgado no sábado à noite, que começou a valer no domingo, e aí os Dolphins foram o primeiro time. Porque o Bridgewater jogou um snap, tomou uma pancada, saiu, passou pela avaliação de concussão, não tem, mas alguém na cabine viu lá o vídeo e falou assim, olha, ele teve uma pouca de dificuldade aí para levantar, não estava 100% ali, e acabou tirando o Bridgewater de todo o jogo. Quem entrou foi o terceiro quarterback, o Skylar Thompson, um calouro que contribuiu bastante para a vitória dos Jets. Sofreu fumble, teve interceptação, não conseguiu levar esse time dos Dolphins adiante, mesmo com os Dolphins passando ali boa parte do jogo, ali com grandes chances de conseguir a virada ainda, mas na reta final fez valer, né, a falta de um quarterback. Então, quem diria? Então, os Bills aí na liderança, os Jets em segundo, os Dolphins em terceiro, os Patriots em quarto nessa AFC Leste. A gente está chegando aqui na reta final. Lembrando para você mandar sua pergunta, que amanhã tem mais, tem Monday Night Football, tem Chiefs e Raiders, então a gente vem aqui para falar desse jogo e também passar por alguma coisa que passou batida, assim, tu me avisa, manda sua mensagem aqui embaixo. Mas tem 2 pontos que eu quero, antes de encerrar aqui. Em primeiro lugar, não dá para passar batido o patético, criminoso, tá? O roughing the passer
que marcaram lá do Tom Brady na vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre os Falcons, 21-15. Eu não sei se os Falcons iam conseguir anotar um touchdown, se ia ter virada, não é? Porque depois o Si, né, plantei um pé de Si em casa, não nasceu nada. Então, se não marca, eles pegam, não sei, muito Si pela frente. Mas os Falcons estão baleados, assim, né? Sem o Cordarrelle Patterson, sem o Kyle Pitts. Tampa não mostrou nada de muito animador e consegue uma vitória muito graças à marcação, que não é indefensável, né? Não tem desculpa para você marcar aquele roughing the passer, não faz o menor sentido. Ah, porque girou o cara. Não, aquele ali foi o tackle limpo, puro e simples, e isso daí colaborou bastante para a vitória do Tampa Bay Buccaneers. Buccaneers que abriram uma larga vantagem e permitiram uma aproximação da equipe dos Falcons ali, anotaram 2 touchdowns, né, no quarto período. Poderiam ter chegado, né, quem sabe virado o jogo até. Então, indesculpável o que foi marcado. E, passando rapidamente pelo Sunday Night Football, aqui uma vitória importante dos Ravens sobre os Bengals. Eu esperava um jogo melhor, né? Acho que não foi tão bonito como a gente imaginava, ali com alguns erros a mais do que deveria. Mas é um jogo de rivalidade, é um jogo tenso, briga por posição dentro da divisão. Quem levou a melhor foi a equipe dos Ravens, que agora lideram a AFC Norte com 3-2, e enquanto isso a equipe dos Bengals caiu para 2-3, está lá empatado com o Cleveland Browns, também perdeu seu jogo, e os Steelers estão em último com 4, com grande potencial de ficar 1-7, né? Os Steelers têm uma sequência agora complicadíssima, ficar 7-1 para 1-7 para a equipe dos Steelers pela frente, mas o jogo foi tenso e menos bonito do que eu esperava entre o Ravens e Bengals, mas a vitória saiu, né, de um jeito que mostrando as qualidades da equipe dos Ravens, porque teve na última campanha ali corrida do Lamar, conexão com o Andrews, que segue sendo um baita no jogador, e você confiar, você ter o melhor kicker da liga no seu elenco faz muita diferença. Você vai lá e tem o Justin Tucker para chutar o field goal da vitória, dá uma tranquilidade muito maior do que você ter um Matt Amendola, por exemplo, né? É isso aí, você ter um Justin Tucker no seu elenco faz muita diferença. A equipe dos Bengals precisa ter mais do que a dupla Joe Burrow e Chase. Não rendeu contra a pior defesa contra o passe da liga, que é a defesa dos Ravens, uma defesa que não passa confiança nenhuma, é inconsistente, que decepciona pelo que a gente imaginava lá, mas é a pior defesa contra o passe, e mesmo assim os Bengals não conseguiram se aproveitar. O Chase teve 50 jardas em 7 recepções, o Hurst foi o principal recebedor, ele com 6 recepções, 53 jardas e um touchdown, então produz muito pouco pelo cenário que se apresentava. A defesa faz ali um pouco da parte dela, segura a equipe do Baltimore Ravens em 19 pontos, segura o Lamar Jackson em 174 jardas, ele correu 58 jardas também. Então você consegue segurar bastante desse ataque dos Ravens, mas o seu ataque não produz muita coisa. Tem essa ressaquinha ainda do vice-campeonato, mas parabéns para os Bengals que conseguiram perder para os Ravens no quarto período. Acho que é inédito. Nenhum time na temporada passou a ter liderança no quarto período contra os Ravens e conseguiu entregar a paçoca. Parabéns para os Bengals. Grande feito. Semana que vem tem Ravens e Giants, que promete ser bem legal também. Tem bons jogos na próxima semana. Tá só começando essa semana do Toque Passa. Então se liga aqui no canal, se inscreve, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Lembrando que nessa terça-feira tem vídeo de manhã e tem live à tarde. Então fica ligado no Toque Passa. Aquele abraço.